nome é Wagner, tenho 45 anos, sou negro, estatura mediana, estou trajando uma camisa em tom esverdeado e ao meu fundo tem uma parede com tijolos de vidro e tijolos de barro. Eu estou aqui com a missão de indicar um livro que é significativo para mim, foi significativo para mim e espero que seja significativo para todos vocês. E o livro é este aqui, Deus dos Oprimidos, de James Cone. A história desse livro chegou em minhas mãos de uma forma bem entusiasmada, no sentido em que eu fiz um curso de introdução à teologia negra, que é o assunto abordado no livro, e pouco tempo depois, uma editora lançou um box de teologia negra com 2 livros, Teologia Negra e este que está em minhas mãos, Deus dos Oprimidos, do autor James Cone. James Cone, ele é um pastor, foi um pastor negro, estadunidense, que é considerado o pai da teologia negra. E para situar este livro e a obra de James Cone, é importante nós situarmos um pouco o contexto histórico, social e político no qual o autor viveu. Isso é muito importante para o entendimento da obra de James Cone, que eu vou falar mais à frente para vocês. James Cone nasceu numa cidade chamada Fordyce, no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, em 1938. E o estado do Arkansas, geograficamente, ele era ligado ao sul dos Estados Unidos, que eram estados, antes da abolição da escravatura, favoráveis à manutenção da escravidão. Contrariamente aos estados do norte, que eram estados favoráveis à abolição do tráfico de escravos. Depois da Guerra dos Confederados, da Guerra de Secessão, 1861 a 1865, a abolição é então formalmente abolida, a escravidão é formalmente abolida nos Estados Unidos. Entretanto, continua-se um regime separatista de segregação racial com as leis de Jim Crow, que vai avançar pelo século XX adentro. E James Cone nasceu no contexto exatamente dessa segregação racial institucionalizada, onde espaços públicos eram reservados a negros e outros espaços eram destinados a brancos. E ele vai nos contar, neste livro, Deus dos Oprimidos, que 2 experiências marcaram profundamente sua vida e impactaram na produção de sua obra. Que foi a experiência da Igreja Negra nos Estados Unidos. E, de outro lado, aquilo que ele vai chamar de o significado sociopolítico da população branca. E brancos aqui entendidos não somente como uma referência à tonalidade de pele. Não é somente isso. É muito mais do que isso. Branco entendido como branquitude, mas todo um sistema que se construiu historicamente de privilégios de uma determinada raça, de um determinado segmento racial, que sobrepunha e sobrepujava um outro segmento racial, no caso, a população negra. E o que é que James Cone, então, vai nos dizer em relação a essa experiência e o impacto que ela teve na sua vida e na produção da sua obra? De um lado, ele vai nos contar a Igreja Negra, onde ele frequentava, na cidade de Birmingham, era um lugar do entusiasmo, da alegria, da festa,
da esperança, do canto, da dança, da liberdade. Era um lugar onde a população negra sentia-se livre, sentia-se plena, com a sua dignidade plenamente vivenciada, plenamente experienciada. De outro lado, naquele contexto da segregação racial, fora da igreja, fora das celebrações, dos cultos, a população negra tinha que lidar cotidianamente com essa outra realidade que ele chama de sociopolítica da branquitude, que era uma realidade de opressão, de subjugação, de inferiorização, de aviltamento completo e profundo da dignidade da população negra. E ele, enquanto cristão, à época, não compreendia muito bem o porquê de que negros cristãos eram também oprimidos e eram inferiorizados e tratados de forma desumana e cruel por uma população branca que também se considerava cristã. Isso impactou profundamente a vida e o pensamento de James Cone. Tentando então entender o porquê dessa contradição, uma contradição onde cristãos sobrepujavam, subjugavam, inferiorizavam, aviltavam e por vezes até matavam outros cristãos também, só que cristãos negros. Ele vai começar a refletir sobre essa realidade e isso vai então reverberar na produção da sua obra. E a produção da obra de James Cone então vai se dar inicialmente com a publicação de um livro chamado Teologia Negra e Poder Negro. Vamos dizer Teologia Negra e Black Power, né? Uma expressão mais conhecida, Black Power, porque James Cone vivenciava exatamente aquele período de efervescência dos movimentos negros nos Estados Unidos. A ascensão do Black Power, do poder negro. Martin Luther King, então, já pregava naquela época os movimentos de direitos civis dos negros americanos. Isso impactou profundamente e fez com que ele, um pastor protestante negro, começasse a dar conta de que essa teologia cristã, branca, racista, ocidental, não tinha nada a dizer para aquelas pessoas negras, subjugadas, inferiorizadas, aviltadas em sua dignidade e que havia alguma coisa que fazia com que aquilo ocorresse. Então, a partir desses pressupostos, que ele vai elaborar sua obra e vai produzir uma teologia que é então a teologia negra. Com o livro, primeiramente, como já citado, Teologia Negra e Poder Negro, de 1969 e posteriormente, em 1970, Teologia Negra da Libertação. Nesses livros, ele vai abordar exatamente isso, essa construção de a teologia, né? Esse discurso sobre Deus. Ele vai dizer, toda teologia é um discurso humano sobre Deus. Se é um discurso humano, há intencionalidade, há subjetividade, há interpretação daquele que faz esse discurso. E dependendo de quem faz esse discurso, dependendo de quem é autorizado a fazer esse discurso, essa teologia, essa imagem de Deus e a própria Bíblia, ela pode servir para libertar, mas ela também pode servir para oprimir. Ela pode servir para subjugar, pode servir para legitimar opressão. Ele tinha muito claro, muito evidente, de que os discursos bíblicos,
a imagem sobre Deus, que era predominante à época e que era passado nas igrejas cristãs, em sua maioria, quando igrejas brancas, era a imagem de um Deus que não tinha nada a dizer para a população negra que sofria, que padecia de processo de exclusão permanente e cotidiano e que, muito pelo contrário, eram discursos legitimadores da prática escravocrata. Eram discursos legitimadores da opressão que os negros cotidianamente sofriam. Eram discursos que diziam que Deus havia criado o mundo para que uns sejam senhores e mandem, e que outros sejam obedientes e obedeçam a estes senhores. Naturalmente, por essa lógica, que a população negra se situava naqueles que deveriam obedecer, que deveriam ser obedientes, mais do que isso, que deveriam ser gratos aos seus senhores, as pessoas que cotidianamente o oprimiam. Então ele vai desenvolver, elaborar essa forma de pensar teológica que vai resultar então na teologia negra, representando o livro O Deus dos Oprimidos, de 1975, aquilo que ele vai dizer que é a culminância do seu pensamento teológico. E esse livro vem também como uma resposta às várias críticas, né, que naturalmente ele começou a sofrer, tanto de teólogos brancos, como de teólogos negros também, no contexto de sua produção intelectual. Ele vai dizer, por exemplo, que alguns teólogos o acusavam de ter se inspirado muito num discurso retórico separatista radical de Malcolm X e dos Panteras Negras, e muito pouco se deixado alimentar por aquilo que ele chama da filosofia integracionista moderada de Martin Luther King e da luta pelos direitos civis, que chamava todos à mesa, negros e brancos, para o diálogo, para a concordância e para uma saída eventualmente pacífica dos distúrbios raciais que então aconteciam. E ele vai dizer, o James Cone, a essa crítica, que esses teólogos que o acusavam de, por vezes, violento no discurso, liam a Bíblia e a própria vida e os discursos de Martin Luther King por uma perspectiva branco-dominante, ao passo que ele lia a Bíblia e lia Martin Luther King no viés da luta antirracista radical transformadora da população negra. E aí tem uma imagem muito interessante que o pastor Henrique Vieira vai fazer para definir diferentes modos de interpretar a Bíblia e essa imagem que se tem de Deus de acordo com os interesses e a visão que as interpretam. Ele vai dizer que cada um de nós temos como se fôssemos um óculos, através do qual nós vamos ler a realidade que nos cerca. O óculos, então, vai fazer a mediação dessa leitura. E aqueles que leem a Bíblia, mostrando um Deus poderoso, forte, que condena determinados segmentos sociais, um Deus que nada tem a ver ou a dizer contra a opressão, contra a injustiça, contra aqueles que sofrem e que padecem, leem a Bíblia como se estivessem utilizando um óculos pelo viés da Casa Branca. E aqueles que leem a Bíblia e fazem, constroem essa figura de Deus, que está sempre, permanentemente ao lado dos oprimidos, daqueles que sofrem, que padecem de injustiças, que por isso procuram formas alternativas de saírem dessa
justiças, leem a Bíblia da perspectiva da senzala. E aí James Cone vai nos dizer que é impossível se fazer teologia, é impossível falar da Bíblia, é impossível compreender a figura de Deus ou de Jesus Cristo sem, primeiramente, ser a partir do chão, da realidade e da experiência daqueles que sofrem, daqueles que padecem. Porque ele vai nos lembrar que Deus, que no Êxodo desceu para libertar o povo da opressão, que Jesus, que nasceu numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele nas hospedarias da época, que chicoteou os vendilhões do templo, que morreu e sofreu para dar a vida por aqueles com os quais ele veio, para aqueles com os quais ele andava, os marginalizados e todos os oprimidos da época, e por isso foi morto por um poder político e religioso, ele só poderia estar ao lado e caminhando com os oprimidos. E essa leitura imparcial, essa leitura neutra da Bíblia e dessa figura que se construiu de Deus é incompatível com a verdadeira essência do Evangelho. E quem que eram os oprimidos? Quem que eram os marginalizados naquele contexto histórico, político e social em que vivia James Cone nos Estados Unidos segregacionistas das décadas de 60? Eram os negros. E, portanto, a leitura que James Cone vai fazer da Bíblia e a figura que ele vai construir, a imagem de Deus, é a figura de um Deus negro. Um Deus que está permanentemente ao lado dos pobres, dos oprimidos, um Deus negro que se faz presente de forma cotidiana na vida da população negra. Bem por isso, ele vai nos dizer que a figura de Deus para a população negra não se perde em conceitos abstratos, teológicos e filosóficos. Porque Deus é uma presença constante na própria prática de vida da população negra. E ele vai expressar isso muito bem num trecho desse livro que eu vou ler rapidamente. Negras e negros não questionavam se Deus existia ou se a existência divina poderia ser demonstrada racionalmente. A existência divina era considerada como certa, porque Deus era o ponto de partida de sua fé. A questão divina que abordaram foi se Deus estava ou não com eles em sua luta pela libertação. Pessoas negras também não perguntavam sobre o status geral de sua existência pessoal ou a do mundo físico. A presença devastadora dos brancos não permitia que esse tipo de ceticismo filosófico entrasse em sua consciência. Então, por que eu recomendo este livro, Deus dos Oprimidos, de James Cone? Porque uma palavra que perpassa do início ao fim da obra é libertação. E libertação aqui entendida não no sentido de um pecado espiritual, metafísico, abstrato. É isso também, mas não é só isso. É a libertação de estruturas sociais, políticas, econômicas injustas, sobretudo. A leitura, o ato de ler, é um ato libertador. Esse livro se insere, a meu juízo, nessa categoria que se chama de decolonização. É descolonizar o pensamento de conceitos e preconceitos arraigados que muitas vezes a gente reproduz sem se aperceber e sem se dar conta de onde vieram e que interesses eles reproduzem. Ler faz com que nós desconstruamos essas ideias arraigadas, preconceituosas e muitas vezes que atingem a dignidade do outro, podendo eventualmente até levar à morte de alguém.
Precisamos dessa libertação, precisamos dessa revolução, essa virada hermenêutica, como foi atribuído à obra de Kohn, e a leitura, ela propicia que sejamos, então, essas pessoas libertas desse tipo de pensamento e que vá, cada um a seu modo e no seu lugar, lutar para que as injustiças, seja elas quais forem, sejam acabadas.